Causou-me imensa surpresa, e por que não dizer indignação, o fato de o governo do Brasil novamente curvar-se aos caprichos do presidente Morales, da Bolívia. O prejuízo, 2 pontos, 434 milhões de dólares. Repito, o prejuízo, 434 milhões de dólares. Tomei conhecimento do fato pela mídia e, até o momento, estranho essa esdrúxula decisão da direção da Petrobras de pagar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a estatal boliviana de petróleo e gás, valores acima dos contratos firmados. Pior, a cobrança retroage a 2008. Ficou aquela pulga atrás da orelha. E, para mim, tudo indica que esta ação ocorreu por debaixo do pano, ao arrepio do que estava previsto legalmente no contrato de fornecimento de gás ao Brasil. A alegação da Bolívia para a esquisita cobrança é a de que a Petrobras desviara a destinação do gás natural para outras finalidades. Usamos para a geração de energia térmica. Por isso, senhor presidente, senador Paulo Paim, na reabertura das sessões deliberativas desta Casa, no início desta semana, apresentei um requerimento de informações ao senhor ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, para que explique as razões da Petrobras para submeter-se a mais esse capricho e mesmo chantagem da empresa boliviana. Há algo que cheira mal nessa tubulação do gasoduto, senhoras e senhores senadores. No requerimento, peço, primeiro, confirmação se houve qualquer acordo entre a Petrobras e a Bolívia que resultou em maior preço pelo gás importado. Segundo, em caso afirmativo, apresentar os termos do acordo. B, especificar o valor a ser pago a mais e a forma de pagamento. C, apresentar resultados de autoria, confirmando que o gás fornecido pela Bolívia, em todo o período a que se refere o acordo, atende às especificações dele previstas. D, apresentar a destinação do gás importado da Bolívia por setor de atividade, em especial, qual a parcela foi utilizada como insumo para as indústrias, pelas usinas termoelétricas e qual a parcela que se destinou à indústria petroquímica. E estudos, notas técnicas e demais documentos que embasaram a decisão da Petrobras de fazer o acordo. E F, o impacto desse acordo sobre o valor pago pelos consumidores na conta de luz. Senhor presidente, é notório que compete ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Para tanto, é necessário ter acesso a todas as informações. A questão que fica sem resposta plausível é porque a nossa estatal aceitou pagar pelo gás importado, vejam, Vossas Excelências, aceitou pagar pelo gás importado 434 milhões de dólares. Por quê? Estamos falando de mais de um bilhão de reais, pagos sem previsão contratual, de forma retroativa, referente, vejam bem, referente ao período 2008 a 2013, e sob chantagem, repito, sob chantagem. Já explico às senhoras e senhores senadores o porquê. Essa importância astronômica seria supostamente devida pela Petrobras à Bolívia, em decorrência de pleito do senhor presidente Evo Morales, feito ao então senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, quando estatizou 2 refinarias da Petrobras e exigiu a revisão do preço contratado pelo gás natural. Um dos argumentos do senhor Morales para o aumento do preço é que o gás boliviano teria componentes nobres e, por isso, valeria mais.
Contudo, o Brasil não aproveita esses componentes nobres que lhes são fornecidos junto com o gás da Bolívia, porque não dispõe de uma unidade separadora indispensável para que esses componentes possam ter uso adequado na petroquímica. Eles têm, assim, o mesmo destino do gás natural, comum, sendo queimados nas fábricas, nas térmicas e nos automóveis que circulam pelo nosso país e que utilizam do gás natural. O diretor da área de gás e energia da Petrobras, senhor José Alcides Santoro, e o senhor Carlos Villegas, o presidente da empresa Yacimentos Petrolíferos Bolivianos, a estatal boliviana, firmaram um acordo pelo pagamento da, entre aspas, dívida, em reunião realizada em Santa Cruz de la Sierra. O Brasil negociou sob pressão, daí o termo que eu utilizei, chantagem. Esta é a primeira vez que o Brasil sai prejudicado em relação ao gás boliviano. Só para rememorar, aliás, repito, esta não é a primeira vez que o Brasil sai prejudicado em relação ao gás boliviano. Só para rememorar, nosso acordo de importação de gás com a Bolívia existe desde a década de 1990. Em 2006, fomos, por que não dizer, saqueados pelo governo do país vizinho, quando o senhor presidente Evo Morales, em primeiro mandato, aumentou unilateralmente o preço do gás, expropriou 2 refinarias que a Petrobras mantinha naquele país. Contando com a simpatia do então senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras aceitou um acordo que lhe causou prejuízo milionário, após ter gasto mais de 130 milhões de dólares com a compra das refinarias e com os aportes realizados, aceitou receber somente 112 milhões de dólares como indenização. Um prejuízo imenso à nação brasileira, especificamente através da Petrobras. Será que foi para dar uma ajudinha no projeto bolivariano com o dinheiro da nação brasileira? É uma indagação que eu deixo no ar. Agora, 8 anos depois, outro, entre aspas, acordo. Assim, é claramente prejudicial à Petrobras e ao Brasil. É, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, inaceitável que o Brasil amargue esse prejuízo de mais de R$1 bilhão pela suposta indenização decorrente do fato de o gás exportado por aquele país ser de melhor qualidade. Em relação a esta, entre aspas, melhor qualidade, tenho batido nesta tecla desde que assumi o meu mandato no início de 2012, senhor senador Fleury. Essa declaração que estou fazendo, ela vem desde 1912, quando iniciei o meu mandato nesta casa. O gás que recebemos é muito precioso para ser perdido no gasoduto. Defendo uma usina separadora de gás em Mato Grosso do Sul, para extrair subprodutos do gás que poderiam ser usados na indústria e no consumo caseiro do gás de cozinha. Se houvesse a separação do GLP, ou seja, esse gás que utilizamos, gás de cozinha, o botijão de gás teria seu custo reduzido em cerca de 50% na região centro-oeste, não somente em Mato Grosso do Sul, mas em Goiás, Mato Grosso e até aqui no Distrito Federal, sem contar na segurança de nossas estradas, uma vez que seria reduzido o fluxo de caminhões-tanques pelas rodovias. Fizemos nesta casa até uma audiência pública para debater o assunto com o senhor diretor da área de gás e energia da Petrobras, esse que já citei anteriormente, o senhor José Alcides Santoro. Infelizmente, até agora, sem resultados concretos. A Petrobras diz que tal empreendimento é inviável financeiramente e até dificulta a iniciativa privada de executá-lo. Agora, o Brasil paga uma multa substancial por receber um gás mais rico que, insisto, não usa. Há, no mínimo, 3 características dessa operação
que nos preocupam. Em primeiro lugar, desconhecemos qualquer previsão contratual que nos obrigue a pagar mais pelo gás de melhor qualidade, mesmo que o gás importado seja mais rico em componentes nobres. Essa melhor qualidade só nos teria serventia se ele fosse utilizado na nossa indústria petroquímica. No Brasil, onde o gás boliviano serve majoritariamente para alimentar usinas termoelétricas, a maior presença dos componentes nobres não traz benefício algum para a geração de energia. Em segundo lugar, o pagamento foi retroativo ao período 2008-2013, como afirmei anteriormente. Revisões de acordos não previstos em contrato já são raras. Revisões retroativas são ainda muito mais estranhas. Finalmente, mas não menos importante, o acordo foi firmado às vésperas da eleição boliviana, onde o candidato Evo Morales tentava seu terceiro mandato, o que conseguiu. Diante das recentes acusações de que a Petrobras desviou recursos para financiar a campanha dos trabalhadores no Brasil, será que a empresa foi também utilizada para financiar campanhas eleitorais no exterior? É uma indagação que faço e tenho absoluta certeza de muitos dos que aqui me honram com a sua audiência. Vou mais além. Na década de 90, o Partido dos Trabalhadores fundou, justamente com outros partidos e organizações estrangeiras, o chamado Foro de São Paulo, entidade estrangeira cujo objetivo é o auxílio recíproco entre partidos políticos que visam estabelecer uma ordem jurídica socialista aos países representados por esses partidos e entidades. Dessa forma, e pelo que ocorre em nosso país, não é impossível que a Petrobras esteja financiando ou tenha financiado campanhas dos representantes do bolivarianismo pela América Latina. Senhor presidente, senador Paulo Paim, além desta questão da Bolívia, entendo que temos de compreender melhor o uso indevido dos recursos da Petrobras, que, afinal, é um patrimônio de todos nós brasileiros. Patrimônio esse que está sendo depredado por interesses, por vezes, escusos da atual gestão governamental. Antes de encerrar, quero deixar registrado aqui alguns trechos da reportagem do jornalista Fábio Muracava. Aspas, o Brasil pagou a Bolívia por gás rico que não aproveitou, fecha aspas. Publicado no dia 9 de outubro pelo jornal Valor Econômico. No texto, excelências, ele cita um especialista que concorda com a tese que eu e o empresário no setor de gás, o senhor Uezes Aran, da empresa Copagás, uma indústria pioneira na distribuição de gás no Brasil e com sede na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Defendemos há tempos, aspas, o analista brasileiro do setor de gás, Ricardo Pinto, explica que entre 90% e 94% do gás boliviano é composto pelo metano, que é comumente utilizado para a geração de energia em termoelétricas. E continua, compõem o restante elementos mais nobres, como o propano e o etano, que poderiam ser utilizados pela indústria petroquímica caso houvesse uma planta separadora ao longo do gasoduto Brasil-Bolívia, fecha aspas. Continuo eu. Pois é, caso houvesse uma usina separadora, e por que não há? Pergunto eu. Porque a diretoria da Petrobras afirma que não é vantajoso financeiramente. Mas tá. Vantajoso financeiramente é pagar mais caro por um gás rico que não é usado? Senhor presidente, senador Paulo Paim, esta lógica eu realmente não entendo. Há outro aspecto que merece ser destacado nesse episódio do pagamento de quase $500 bilhão extras ao governo boliviano, por um período de 7 anos, de algo que não foi plenamente consumido. Estamos em plena crise energética, crise um tanto quanto velada pelos interesses
eleitoreiros que ocorreram. Pois bem, no dia 18 de agosto, no último dia 18 de agosto deste ano, também foi firmado um acordo para fornecimento extra de 2 milhões de metros cúbicos diários de gás boliviano para a termoelétrica existente na capital de Mato Grosso, Cuiabá, com condições também vistas como favoráveis à Bolívia, que receberá um bônus de até 5% pelo simples cumprimento dos volumes acordados. Esse adicional foi uma maneira de estimular a Bolívia a entregar integralmente o volume de gás à térmica cuiabana, tendo em vista que o contrato pode ser interrompido a qualquer momento e não figura na lista de prioridades da Bolívia, que dá preferência ao mercado interno e aos contratos regulares com o Brasil e com a Argentina. E o Brasil teve que engolir todas essas exigências, por causa da crise de abastecimento de energia elétrica que vivemos, a cujos imensos prejuízos se junta mais este. Complementa a reportagem do Valor Econômico, abro aspas, a associação entre o pagamento pelo gás rico, entre aspas, e o problema da energia no Brasil foi imediata, afirma uma fonte do governo brasileiro. Não havia por que pagar por um produto que o Brasil não utilizou e que não estava previsto em contrato. Para o analista boliviano de gás, Bernardo Prado, o valor recebido pelo gás rico foi muito valioso para a Bolívia, assim como o contrato firmado para o fornecimento à térmica em Cuiabá. A conjuntura levou o Brasil a aceitar essas condições, afirmou. Mas, lembremos que a energia mais cara é a que não se tem. Esse novo tombo, agora digo eu, esse novo tombo que a Bolívia dá no Brasil não causou estranheza e indignação só para esse parlamentar. O Tribunal de Contas da União fará auditoria para apurar eventual dano erário nesse pagamento feito à Bolívia. Segundo o Ministério Público, as notícias sobre esse acordo contêm, aspas, fatos graves. Segundo ele, pagamentos sem previsão contratual absolutamente não podem ocorrer. Além disso, segundo o procurador, o senhor Júlio Marcelo de Oliveira, que assinou a representação ao TSU, uma renegociação de preços para o futuro seria admissível, mas nunca para valer para o passado, tendo em vista que nada havia de errado com os termos contratuais então vigentes. O TCU deve ainda apurar se, de fato, os chamados componentes nobres do gás boliviano não têm aproveitamento adequado, já que, nesse caso, a Petrobras estaria remunerando a Bolívia por algo que não tem utilidade econômica para as suas atividades, ou seja, para a Petrobras. Em sua representação, o senhor procurador afirma que, aspas, diante de tantos graves problemas notoriamente enfrentados pela Petrobras, em razão da captura de parte de seus negócios por uma organização criminosa, há de que se debruçar detidamente sobre todas as negociações realizadas, conclui o senhor procurador. Digo eu, dá o que pensar a afirmação do autor da representação, tendo em vista o que se sabe até aqui sobre o escândalo da Petrobras, cujo objetivo, a exemplo do mensalão, era o financiamento de atividades políticas, conforme se descobriu por meio das delações premiadas de seu ex-diretor Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef. Dá ainda mais o que pensar quando é pública a informação de que o Foro de São Paulo tem a obrigação, nas palavras do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não permitir nenhum retrocesso nas conquistas dos partidos de esquerda na América Latina. Volto, excelências, a questionar. Será que o dinheiro da Petrobras também tem se destinado a financiar atividades políticas fora do Brasil? Há quem cogite na coincidência entre esse acordo e a reeleição do senhor Evo Morales. Seja como for, há aí mais um imbróglio a ser investigado na Petrobras. Há algo que cheira mal na tubulação desse gasoduto, conforme afirmei anteriormente.
já sejam lá quais forem as motivações desse pagamento esdrúxulo, ele precisa ser investigado. Os responsáveis têm que ser ouvidos e, se apuradas as irregularidades, têm que ser adequadamente punidos. Com essa sua política de alinhamento ideológico, o Brasil vem se isolando do restante do cenário internacional. Preso ao Mercosul, que hoje pouco representa em relação à economia mundial. Nas palavras do senhor embaixador Rubens Barbosa, aspas, a política externa brasileira se caracteriza hoje pela ideologização das decisões e pela politização nas negociações comerciais, fecha aspas. Pior ainda, digo eu, de que, de um modo ou de outro, temos financiado de forma deliberada nossos parceiros ideológicos, os governos de esquerda da América Latina. Basta lembrar a estatização boliviana que já mencionei, orientada pelos senhores Chávez e Fidel Castro, segundo a revista Isto É. Depois, Rafael Correa tentou dar o calote na dívida do Equador com o BNDES. Não conseguiu, mas o presidente Lugo, então presidente Lugo do Paraguai, triplicou o valor da energia de Itaipu, que o Brasil compra àquele país. Isso sem contar o prejuízo do senhor Eike Batista, forçado a fechar a siderúrgica EBX em Porto Quijarro. Porto Quijarro é uma cidade fronteiriça à cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, esclareço a Vossa Excelência. Também na Bolívia, antes mesmo da expropriação das refinarias da Petrobras. Mais recentemente, o Brasil financiou em operação declarada secreta pelo senhor, então ministro Fernando Pimentel, a construção do porto de Mariel, em Cuba. Vai financiar também em surdina a reforma de aeroportos naquele país. E o BNDES não forneceu o valor, a data da aprovação do empréstimo e quais os aeroportos serão beneficiados. A empreiteira é a de sempre, a Odebrecht, já envolvida por Paulo Roberto Costa no escândalo da Petrobras. O próprio BNDES informa que nada menos de 76%, repito, 76% dos recursos dos seus empréstimos externos foram para projetos apenas em 4 países, senhor senador Fleury. Angola, 33%, Argentina, 22%, Venezuela, 14% e Cuba, 7%. Para onde iremos com essa política, ninguém sabe. Mas é preciso fiscalizar o que está sendo feito, e isso é competência inarredável desta Casa e do Congresso Nacional como um todo. Se cumprirmos corretamente o nosso dever, estaremos dando um grande passo para a melhoria da vida da população brasileira. Senhor presidente, senador Paulo Paim, que está sendo tão tolerante no meu pronunciamento. São muitas as questões em aberto. Ficam muitas dúvidas pairando no ar, especialmente na nossa querida Petrobras, infelizmente alvo desse verdadeiro saque promovido há anos na estatal. Conto, portanto, com o apoio dos meus eminentes colegas, para passar a limpo mais esse capítulo a respeito da gestão e das decisões da Petrobras. E antes de encerrar, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que a íntegra da reportagem citada por mim, nesse modesto pronunciamento, seja inserida nos anais desta Casa. É o que penso.